E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série onde falo como o papel e o desempenho da liderança tem se transformado, exigindo mais competências e habilidades. No vídeo de hoje, um questionamento. Em um mundo tão instável, onde tudo muda em uma velocidade muito grande, faz sentido ainda fazer planejamento estratégico? O que eu posso dizer é que há duas correntes antagônicas para responder essa questão. Os práticos dizem que não faz sentido planejar, que o importante é se adequar constantemente às exigências do mercado. E há aqueles que acreditam que um mundo tão complexo exige mais lideranças com um planejamento estratégico para as organizações. Eu, particularmente, fico com a segunda corrente. Planejar é necessário, principalmente devido às vulnerabilidades e instabilidades do mundo em que vivemos. Mas por que o planejamento estratégico se torna mais urgente nesse universo? E como ele deve ser aplicado, sem se tornar obsoleto ou ultrapassado? É sobre questionamentos como estes que eu falo no vídeo de hoje. Mas antes eu peço para você deixar o seu like, certo? Garanto que você vai ter uma experiência muito boa mesmo. Peço também para você compartilhar o vídeo com os seus amigos, colegas de trabalho ou de sala de aula, ok? Bem, vamos então compreender um pouco mais sobre o porquê devemos fazer planejamento estratégico nesse mundo VUCA em que vivemos. Para iniciarmos nossa discussão, vamos alinhar conceitos. Planejamento estratégico é um processo em que se define onde a empresa está, onde deseja ir e como ela vai chegar lá, por estabelecimento de metas, ações e recursos necessários para fazer esse percurso. Portanto, é na construção do planejamento estratégico que se define o quanto a empresa deseja ser inovativa, quais os novos elementos e como eles devem ser incorporados à cultura organizacional da empresa. E essa é uma definição muito importante, pois a sociedade está em constante transformação e a cultura organizacional ela precisa evoluir e incorporar novos valores. É no planejamento estratégico que também se define ou se reorienta a relação da empresa com o mercado. Essa definição constitui um dos alicerces das minhas crenças que os líderes não devem abrir mão do planejamento estratégico, mesmo diante de todas as transformações que os ciclos inovativos têm impostos a todas as áreas de conhecimento e ao comportamento da sociedade. Continuando as argumentações da necessidade do planejamento estratégico, percebemos como ele é indispensável para o crescimento de uma organização, listando as oportunidades e as maneiras de incorporá-las ao negócio, ao mesmo tempo em que vislumbra os riscos e as fraquezas da empresa, possibilitando ações que os eliminem ou minimizem. O planejamento estratégico é constituído em cima de informações e projeções de cenário a partir da definição onde se deseja chegar. E esse objetivo geralmente não muda ao sabor das vulnerabilidades do mercado. Eles são mais consistentes e orientadores, mas mesmo eles podem ser impactados. Veja aí o que aconteceu, com os efeitos da pandemia. Mas quando isso acontece, não é para uma única empresa, normalmente é para todo um mercado. Mas o planejamento, ele não é infalível. Por isso, ao ser construído, ele deve ser realizada análises quantitativas de metas, olhando não apenas para dentro da organização, mas procurando também entender o cenário externo. Além dessas preocupações, ajustes de processos e de ações podem e devem ser realizados durante o caminhar para alcançar as metas da empresa. Essas revisões, elas devem ser feitas de maneira rápida e estruturada, observando as transformações que estão acontecendo no mercado e no mundo, atento às tecnologias ascendentes e às startups que possam impactar o negócio da empresa. Essas revisões, elas corrigem rotas, os recursos necessários para o cumprimento da rota, mas raramente elas devem corrigir o alvo, onde se deseja chegar.
Apesar das correções de rota, mesmo assim, o planejamento estratégico pode falhar. E os motivos dessas falhas, eles podem ser os mais diversos possíveis. Pode ser a execução que foi mal feita, não sendo analisado e considerado o maior número de fatores possíveis para a definição de metas e a construção das estratégias e dos planos de ação. Podem também ser porque não tinha equipe qualificada para executar o plano ou mesmo com o envolvimento e a persistência necessária de torná-lo uma realidade. E podem ainda fracassar por escassez de recursos para executar tudo o que foi planejado. Eu também poderia ainda listar que ele pode ser realizado, ser alcançado as metas, mas não trazer as transformações necessárias, não gerar o valor necessário à empresa, por estabelecimentos de metas tímidas, aquém das transformações que o setor está passando. E assim se assiste os concorrentes avançarem sobre o mercado e você ficar praticamente parado ou paralisado. A execução do planejamento estratégico deve se dar em todos os níveis da empresa, sendo desdobrada em ação para todas as áreas e setor, como sempre foi feito. O que mudou com a dinâmica dos tempos atuais foi que o planejamento estratégico ele precisa de uma execução dinâmica, flexível e com capacidade de se adaptar rapidamente e de forma assertiva, para não perder o time nem a sua capacidade de fazer a organização alcançar as suas metas. Como disse, planejar se faz necessário nesse mundo VUCA que vivemos. E o que não se pode mais falar é que o planejamento estratégico deve ser de médio ou de longo prazos. Eles já não fazem mais sentido. Ok? Bem, é isso aí. Chegamos ao final do vídeo. Obrigado por terem vindo comigo até aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de deixar aí um comentário sobre suas dúvidas, sobre o seu ponto de vista, né, de como o planejamento estratégico deve ser executado ou se deve ser executado. Porque compartilhar conhecimentos, ideias e visões é necessário para esses tempos em que vivemos. Valeu, tchau.